Olá, seja bem-vindo à terceira aula do curso de Agenciamento 4.0. Hoje nós vamos conversar um pouco e tentar entender mais sobre o sistema de agenciamento de viagens. Como é que ele opera, quais são os parceiros, quais são os atores que estão envolvidos no processo de agenciamento. É simplesmente a agência de viagem? É só a operadora? Na aula de hoje a gente vai conversar um pouco e entender um pouco mais sobre o processo de agenciamento de viagem, como é que ele se dá na prática, efetivamente, conhecer os tipos e classificações de agências de viagens e conhecer outros stakeholders. Quais são esses outros atores? Quem é que está envolvido no processo de agenciamento? Vamos falar um pouco sobre as classificações das agências de viagens. Há muito tempo tenta-se entender como se desenvolve na prática as atividades e como é que a gente pode caracterizar cada empresa envolvida no setor de agenciamento. Os primeiros estudos que a gente tem em registro são os estudos de Acerenza. Ele faz uma análise sobre o processo de agenciamento de viagem lá da Espanha, e a primeira classificação que surge é a dele, que classifica em maioristas e minoristas as agências de viagens. As maioristas seriam as produtoras, as minoristas seriam as detalhistas. Estes são os primórdios do que a gente vê ainda hoje quando a gente pensa em agenciamento de viagem nas classificações das agências e operadoras. Então, as maioristas, as produtoras, seriam o que a gente entende hoje por operadora turística. São aquelas empresas maiores, grandes, que organizam, que desenvolvem os pacotes turísticos. E as minoristas seriam aquelas empresas menores que vendem o produto para o cliente final, que seriam as agências de viagens, como a gente entende hoje. Então, essa é a primeira classificação que surge e começa a tentar separar essas diferenças. Lembram da primeira aula, quando a gente falou que em 1928, lá nos Estados Unidos, já se percebia a formatação do que seriam as primeiras operadoras turísticas, que são aquelas empresas que têm capital e têm poder para negociar produtos turísticos, negociar com companhias aéreas, negociar com companhias de trens, negociar com companhias de hotéis, fechar esses produtos, fechar um grande número de assentos na aeronave, um grande número de quartos no hotel, e aí eles conseguem montar pacotes e oferecer esses pacotes prontos. Esses são os primeiros registros que a gente tem dessa separação do mercado de agência de viagens. Algumas empresas passaram a se concentrar em fazer essas grandes negociações e formatar alguns produtos para que outras agências menores, que não tinham tanto capital nem poder de negociação, pudessem vender esses produtos. Então, nesse momento, começam a surgir algumas diferenças. E aí a Acerenza consegue fazer essa classificação e depois outros autores tentam classificar também, observando melhor, mais detalhadamente, as relações existentes no processo de agenciamento. Braga é um autor brasileiro que traz essa classificação no Brasil e procura analisar como se dá aqui no país essa separação. E aí ele usa os termos operadora turística e agência de viagens. Então, por muito tempo ficou considerado que as operadoras turísticas elas não atendiam ao cliente final, ao viajante, ao turista, elas só preparavam os produtos, negociavam e montavam os pacotes e fornecia para as agências de viagens. E as agências de viagens eram que poderiam comercializar isso para o público final. Então, essa definição ou essa separação das agências de viagens das operadoras pelo público que elas atendiam prevaleceu durante muito tempo dentro dos conceitos do turismo. Porém, recentemente isso mudou. Recentemente, agora no Brasil, saiu uma lei, houve uma discussão muito grande e foi aprovada uma nova lei, que é a Lei 12.974, que é do ano de 2014, que essa lei ela reclassifica, ou ela volta a falar sobre a classificação das agências de viagem e separa em agências de viagens e turismo. Aí começa a se discutir, a se perceber que não necessariamente o cliente final é quem deve definir se é operador ou se é agência de viagem, e sim as atividades que elas desenvolvem. Vocês vão ter uma atividade agora, a atividade dessa aula vai ser acessar o link que tem aqui embaixo, o link que vai levar diretamente para a lei. Vocês vão ler essa lei e vão participar lá no fórum dando a opinião de vocês, tá bom? No fórum, eu quero que vocês identifiquem para mim quais são as atividades que diferenciam as agências de viagens das agências de viagens e turismo.
Porém, nem só de classificação legal a gente vive no turismo, não é verdade? Existem outras classificações que o mercado também utiliza e a agência ela pode ser classificada pelo serviço oferecido, se ela é uma agência emissiva ou uma agência receptiva. A agência emissiva são as agências que trabalham emitindo, enviando turistas para uma localidade. Uma agência receptiva é aquela agência que existe no destino turístico, que recebe os turistas, que leva para fazer os passeios, que leva para visitar os atrativos. Então também tem essa diferenciação pelos serviços oferecidos, também tem a diferenciação pelo público que ela atende. Se ela é uma agência de viagens nacional, se ela é uma agência de viagens internacional, então também há essa diferenciação. Se ela vende, se ela trabalha especificamente com turistas que buscam destinos internacionais, ela acaba se especializando naquele público e há essa diferenciação também. E ainda pode ter uma diferenciação pelo segmento. As agências de viagens podem ser agências de viagens de ecoturismo, agências de viagens corporativas, agências de viagens para destinos de natureza. Então elas acabam se diferenciando também pelo segmento que elas atendem. São outras classificações que existem também dentro da atividade turística para o trabalho e para a atuação das agências de viagens. Porém, com o decorrer do tempo, com o amadurecimento do processo de agenciamento de viagem, foram surgindo outros stakeholders, ou outros atores que foram participando desse processo de agenciamento, auxiliando também esse processo de agenciamento e auxiliando o trabalho das agências de viagens e das operadoras, e também auxiliando o trabalho das companhias aéreas e dos hotéis, que são os principais produtos turísticos, mas também agregando outros produtos turísticos, agregando os atrativos, agregando outras atividades. Esse papel não ficou exclusivamente com os GDS. Também foram surgindo esses novos atores. E quais atores são esses? Vamos conhecer um pouco deles. Existem nesse mercado as OTAs, que é a sigla da terminologia em inglês, que são as agências de viagens virtuais, AVV, ou agências de viagens online, AVO. Então, essa terminologia é para identificar aquelas agências de viagens que surgiram principalmente a partir da intermediação pela internet. Muitas delas não têm nem escritório físico, não têm uma estrutura de agência de viagens físicas, elas trabalham exclusivamente pela internet. Então são essas agências de viagens virtuais ou online. Existem também as consolidadoras. São empresas que são grandes negociantes. Essas consolidadoras têm o registro na IATA. Algumas agências de viagens menores não conseguem ter acesso a esse registro. E aí as consolidadoras conseguem negociar com as companhias aéreas e com as redes hoteleiras e conseguem disponibilizar esses produtos para as agências de viagens menores. Muitas delas trabalham também com disponibilização de crédito e de ferramentas para as agências de viagens menores que não possuem algumas credenciais para negociar com as redes hoteleiras e com as companhias aéreas. São as consolidadoras. Além desses dois, também tem as operadoras, que além das operadoras turísticas pela definição legal da legislação do Brasil, há dentro do processo de agenciamento as operadoras, que são aquelas que conseguem negociar e comprar grandes quantidades de assentos numa aeronave, de diárias num hotel e conseguem montar os pacotes e disponibilizar isso para as suas agências, para as agências da sua rede e para outras agências também comercializarem esses pacotes prontos. Esse está no nosso imaginário principal. Sempre que a gente fala de operadora turística, a gente já pensa nessa operadora é quem monta pacote. Mas as operadoras são isso, elas têm um grande poder de negociar e formatar esses pacotes. E lembrando que as operadoras de viagem também podem oferecer o produto final ao viajante, ao cliente final. Então não tem mais essa diferenciação que tinha antigamente, que a agência de viagem atende o turista e a operadora turística não atende, atende só as agências de viagens. Tá? Hoje elas podem atender também o cliente final. E aí, para finalizar esses stakeholders, na parte do conteúdo aqui, vocês vão ver outras terminologias e outros atores que estão envolvidos no processo de agenciamento. Mas só para a gente finalizar aqui, para não ficar muito longo, eu queria falar de mais um stakeholder que é fundamental no processo de agenciamento hoje em dia. A gente já ouviu falar um pouco deles, algumas pessoas já ouviram falar, quem vai trabalhar em agência de viagens ou quem trabalha, já ouviu com certeza falar deles e precisa entender o que é, são os brokers.
Os brokers é uma terminologia que vem muito do mercado de ações, que são os grandes compradores. Também esse conceito veio para o mercado de agenciamento, que ela não é uma operadora, não é uma consolidadora, mas são grandes intermediários também entre as agências e os hotéis. E aí esses brokers podem ser de dois tipos. Tem os gestores de canais, que são os Channel Managers, que são sistemas que auxiliam as agências de viagens a acessar a disponibilidade dos hotéis, das redes de hotéis. Então, são sistemas que conectam as agências e as operadoras às redes hoteleiras. Então, são canais, mas não geralmente, quando é gestor de canal, ele não recebe pagamento. O pagamento é feito por um outro canal, que são exatamente os brokers de conteúdo e pagamento, que são atores, são sistemas que possibilitam as agências fazerem compras, fazerem reservas, fazerem pagamentos para as redes de hotéis e para os hotéis que eles negociam. É interessante a gente falar dos brokers porque eles surgem com a modernização do mercado de agenciamento. Então eles surgem para facilitar. Muitas agências não conseguiam negociar com vários hotéis. Imagine, você é uma agência aqui do Nordeste e quer negociar com os hotéis lá da Tailândia, é mais difícil para você manter essa ponte. Então você negocia com um broker que negocia com hotéis no mundo todo e ele pode te ajudar de uma forma mais fácil, seja através de um canal de comercialização, uma gestão de canal, seja através de ferramentas que possibilitem garantia de pagamento, garantia de bloqueio e facilitar essa negociação, até principalmente para o envio de moeda estrangeira, o pagamento em outras moedas. E aí, dito isso, a gente conhece agora qual é o papel da agência de viagem, quais são esses outros stakeholders, quais são esses outros atores que estão no agenciamento de viagem, mas eu gostaria que a gente tentasse imaginar isso num esquema. E aí eu trouxe aqui para vocês esse esquema visual para a gente poder entender melhor como é esse sistema de agenciamento de viagem. Vai assustar um pouquinho, mas eu vou tentar explicar, tá bom? Esse é o sistema de agenciamento de viagem. Quando a gente junta todos esses atores no sistema, como é que eles atuam, com quem eles se relacionam, é mais ou menos esse esquema que a gente tem quando a gente pensa hoje o processo de agenciamento de viagens. A gente tem aí os hotéis, as companhias aéreas, as OTAs, as operadoras, as agências de viagens, as consolidadoras, os sistemas de gerenciamento de reserva, os GDS, os brokers, os sistemas de pagamento, as atrações. Então, esse é o sistema que a gente hoje visualiza o agenciamento de viagens. Vamos entender ele. A gente tem aqui como cliente final, como comprador, o desenhozinho do bonequinho como cliente final e da empresa, que também pode ser uma empresa que quer comprar uma viagem para os seus funcionários. São os dois principais clientes finais. E aí a gente tem um canal direto deles com a companhia aérea e com os hotéis, que é o que a gente vê hoje com a internet, as companhias aéreas e hotéis disponibilizando um canal de compra direto para o cliente final, que é possível acontecer hoje. E aí também é possível esse cliente final buscar uma agência de viagens, uma operadora ou uma OTA, que é uma agência virtual, uma agência de viagens virtual. Então ele pode caminhar por esses três caminhos. E aí quando a gente pensa, quando ele procura cada um desses canais se relacionam com os outros. E aí a gente vai ver mais detalhadamente cada um. Quando a gente pensa as empresas ou corporações que buscam uma agência de viagem, essa agência de viagem inclusive tem uma denominação específica, que aí a gente vai ver detalhadamente cada um desses sistemas agora. A atuação de uma agência de viagem. Como é que a gente pensa a atuação de uma agência de viagem? Seria mais ou menos esse esquema aqui. O viajante contacta uma agência de viagem. Essa agência de viagens, geralmente essas agências de viagem de bairro, menores, pequenas, elas não têm o código da IATA, elas não têm a autorização da IATA para fazer as grandes negociações. Então essa agência de viagem se relaciona com o operador, que aí o operador junta outros serviços e os canais de hotéis, GDS, brokers e tal, ou ela se relaciona, ou não, e ela se relaciona também com a consolidadora, que aí é a consolidadora que tem os sistemas das companhias aéreas, que consolida esses voos, consegue comprar a menor preço. Então, esse é um pouquinho do sistema que a gente entende. Aí o canal de hotéis, pode ser GDS, brokers e tal, ele tem uma série de hotéis que se relacionam com ele. A gente também vê essa setinha aí, que é a operadora pode contactar diretamente os hotéis também. Algumas operadoras têm alguns
canais diretos com certos hotéis, com certas redes. A gente vindo de trás para frente, os hotéis fornecem suas informações e seus dados para os canais de hotéis, para os GTS e para os brokers, que fornecem essas informações para as operadoras, que junta também com as informações de outros serviços, e aí seja atrações, restaurantes, shows, outros serviços, e oferece esse produto para a agência de viagem, ou também as companhias aéreas também, que fornecem as informações sobre seus voos e suas tarifas para os GDS. Os GDS, as consolidadoras acessam essas informações no GDS e repassam isso para as agências de viagens que não têm a IATA. Se a agência de viagem é uma agência de viagem grande que tem IATA, geralmente ela vai fazer isso diretamente com o sistema das companhias aéreas. Aí com o GDS ela vai conseguir acessar diretamente, meio que evita a intermediação do consolidador. Mas são vários intermediários que tem aí na cadeia. Vocês estão conseguindo perceber? Lembrando que esse viajante também pode fazer o caminho direto ali para o operador, e a operadora negocia com esses outros intermediários. E aí, quando a gente pensa nas OTAs, que são as agências de viagens virtuais, que é um fenômeno recente, quando a gente discutia na aula passada, e a gente vai voltar a essa discussão sobre o surgimento da internet e o impacto que tem no processo de agenciamento, elas funcionam somente na internet. E como é que ela funciona? Ela se relaciona com os operadores turísticos também, com as operadoras, pegando informações de serviços e de pacotes. Elas também se comunicam com os canais de hotéis, que é quem reserva e negocia com os hotéis e disponibiliza essas informações. E aí alguns exemplos, o Expedia, o Hotelbeds, o Tourmaker, são alguns desses canais de hotéis, alguns brokers que fazem essa relação com os hotéis. E também ela se relaciona com as consolidadoras, que possuem acesso aos sistemas das companhias aéreas. Então, as informações dos voos e tarifas estão lá nos sistemas das companhias aéreas, e aí os GDS entram nesse conjunto de intermediários que fornecem essas informações, esses dados para as consolidadoras, que fornecem isso para as OTAs. Então, também tem vários intermediários nessa cadeia. E aí, como eu estava falando antes, o viajante ele também pode contactar diretamente a operadora. E como é que a operadora funciona, atua nesse agenciamento da viagem? A operadora se relaciona com outros serviços, e aí geralmente a operadora é quem tem contato com uma empresa de receptivo no destino, o guia que faz as viagens, os atrativos que vai viajar, que vai visitar, os restaurantes que você vai visitar e vai consumir lá. Então ele junta todas essas informações, também se relaciona com os canais de hotéis, com os brokers e com os GDS e diretamente com hotéis, e também se relaciona com as consolidadoras que têm as informações das companhias aéreas nos GDS, que têm as tarifas e as disponibilidades de voo. Vocês conseguem perceber qual o papel de todos esses intermediários na cadeia? E tem um outro caminho. Vocês lembram de um outro possível cliente do agenciamento de viagens? São as empresas. Então, quando a gente pensa numa empresa ou numa corporação fazendo esse meio de campo do processo de agenciamento, essa corporação ela se relaciona com uma agência de viagens, ou TMC, que é uma designação específica de agência de viagens que trabalha com viagens corporativas. É uma agência de viagem especializada em viagens corporativas, trabalha só com empresas. Elas não trabalham com cliente final, com cliente de lazer, só com cliente corporativo. E aí a mesma coisa, a empresa ela pode ter uma relação direta com os sistemas das companhias aéreas e com os GDS, dependendo do tamanho da empresa, e também ter um acesso direto aos brokers, dependendo do tamanho dessa empresa. Às vezes as empresas fecham negociação direto com a rede específica de hotel, que atua muito numa cidade que ela vai, ou diretamente com um GDS, com algum sistema de GDS também, de companhia aérea. Ela pode fazer essa negociação, mas geralmente elas procuram as agências de viagens que têm essas negociações, têm esses intermediários, e aí para chegar nas informações das companhias aéreas e das tarifas, ou dos hotéis, das reservas que tem lá. Então, hoje se dá muito esse processo de agenciamento, se dá dessa forma cada vez mais complexa. Cada vez surgem mais atores nesse processo
para auxiliar e para dar mais confiabilidade, dar mais segurança e também dar mais agilidade no processo de agenciamento. Essa era um pouquinho do que a gente precisava ver hoje, entender esse sistema de agenciamento de viagem de forma completa e entender que ele não é simples, é bem complexo. Quando você pensa numa agência de viagem, quando você vai numa agência de viagem, ela não vai lá entrar no site da Gol, que a gente entra na internet em casa e pesquisar a mesma passagem que eu pesquisei. Ele tem outros acessos, tem outros intermediários e eles conseguem, apesar de ter esses intermediários, eles conseguem passagens mais baratas do que a gente diretamente no site da empresa, da companhia aérea, porque essas empresas, esses outros intermediários, são grandes empresas que negociam muitas vezes uma grande quantidade de passagem aérea, de assento de avião, de diária no hotel, e aí, como ele compra no volume muito grande, ele consegue um preço melhor. Um dos grandes impactos da internet foi possibilitar esse acesso direto do cliente à companhia aérea e ao hotel, esses intermediários virtuais que surgiram, as agências virtuais, mas o trabalho da agência de viagem é cada vez mais fortalecido, porque eles conseguem negociar em outro nível de valor e de quantidade. Então é muito importante a gente entender que esse processo de agenciamento de viagens ele é muito complexo, ele não é simples, ele tem outros atores. Quando a gente passa a entender isso, passa a conhecer isso, a gente começa a perceber o quão vasto é esse sistema e o quão vasto a quantidade de oportunidades que tem de trabalho, de atuação, de negociação, de novas tecnologias, de novas ideias, de como facilitar esses processos. Não esqueçam, acessem a legislação aqui do Brasil, a nova 2014, diferenciem para mim lá no fórum qual é o trabalho da agência de viagem, qual é o trabalho da agência de viagens e turismo. Não quero que vocês copiem a legislação e coloquem lá, eu quero que vocês leiam, entendam e façam uma resposta para mim. Quero a opinião de vocês, não é a lei copiada. Obrigado e até semana que vem.